continuando aqui nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muitas perguntas chegando, pouco tempo para responder, né, padre? Porque também é muito importante o padre Douglas dar essas respostas bem embasadas, gente. Porque você não vai mais ter dúvida a respeito deste assunto. E serve para muitas outras pessoas que, de repente, têm a mesma dúvida que de outra pessoa que fez aqui, né? Mas nós nos propusemos a todos os meses dedicar um programa para essas perguntas e respostas. Exatamente, a gente vai chegando lá. João Aparecido de Campinas disse o seguinte: a doutrina social da igreja está relacionada à teologia da libertação, padre Então, como antes de terminar o bloco anterior, eu já disse não, né? Mas eu vou explicar o porquê. Veja, pelo fato de a teologia da libertação ser uma teologia, ela já não é doutrina social. Qual a diferença entre doutrina e teologia? Teologia é a ciência especulativa a respeito da fé. Toda ciência tem um objeto, não é? Então lá, biologia. Qual é o objeto da biologia? A vida biológica. Então, a vida das plantas, dos animais, o planeta, né, os biomas, a biosfera, né? Daí biologia, esse é o objeto dela. Da psicologia, a psique, a mente humana e tudo que diz respeito a ela. Muito bem, da teologia, o próprio nome diz, Deus. Deus é o objeto. Só que por qual meio nós acessamos este objeto, já que ele não é assim tão empírico, né, é palpável como o da biologia ou da psicologia, que é a mente? O único instrumento para se acessar a Deus é a fé. Então, não se faz teologia sem fé. Você já parte do princípio. Deus existe e Deus é esse daqui. Então, no caso da teologia cristã, Deus existe, a teologia não tem a intenção de responder à existência ou não de Deus. Essa é uma pergunta para a filosofia. A filosofia respondeu, ponto, na outra linha. E agora? Aí a teologia começa. Então, a perguntar-se sobre Deus. Deus é esse aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a teologia cristã. E aí, a teologia vamos assim, pegar o objeto, que é Deus, a divindade, né? Como ele se revelou, é no Cristo, no Verbo encarnado, o Espírito Santo, a história, a tradição apostólica. E aí a teologia fica dissecando todas as suas fontes, a escritura, a tradição, o magistério, para apresentar respostas a tudo que há. Como ela é uma ciência, veja, a ciência é um método, né, de constante experimentação, interrogação, e no percurso ela pode errar. Aqui que está. Hoje nós estamos falando muito de ciência, atualmente, sobre as vacinas, por exemplo. Por que ainda não saiu ou não lançaram? Tem que testar, tem que experimentar, uma não funciona, outra não dá certo. Teologia é a mesma coisa. Ao longo da história, nós tivemos várias teologias e ainda temos muitas teologias. Umas foram tão acertadas que a igreja, o magistério, né? O magistério, o papa, os bispos, eles observam o trabalho dos teólogos. É assim que a igreja funciona. Se observa o trabalho dos teólogos. Os teólogos escrevem livros, os teólogos publicam artigos, os teólogos dão palestras, dão aulas. E o magistério vai observando. Quando o magistério observa, opa, essa teologia aqui expressou perfeitamente o patrimônio da fé. O magistério pode pegar uma teologia e transformar em dogma. Aí ela vira doutrina, entende? Mas ela só é doutrina quando o magistério a reconhece enquanto tal. Se não houver um reconhecimento do magistério, num concílio, num sínodo, numa bula papal, algo assim, né, num pronunciamento ex-cátedra da igreja, ela permanece uma teologia, é uma tese da ciência da fé. A teologia da libertação, como o próprio nome já diz, é uma teologia. Ou seja, para ele entender, tem que entender o que é a doutrina social da igreja e o que é a proposta da teologia da libertação. Exatamente. Então, está distinto aqui, teologia, doutrina. Pois bem, a teologia da libertação, ela tem alguns pressupostos, tá? Ela nasce nos anos 70, principalmente com a publicação
do livro do Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, que já foi reeditado inúmeras vezes, inclusive com o adendo de um capítulo que tinha sido tirado no anterior. Enfim, eu já li bastante esse livro. E a teologia da libertação foi produzindo os seus teólogos, né, com a afinidade de oferecer uma leitura. Essa era a intenção inicial, oferecer uma leitura do contexto latino-americano, né, a partir da realidade latino-americana, oferecer respostas evangélicas. O problema é que os teólogos da libertação, ao longo dessas décadas, de 70 e 80 principalmente, foram incorporando ao seu método teológico métodos de uma filosofia, que não eram os métodos das outras teologias. Não é errado usar método filosófico para fazer teologia. Sim. A igreja sempre fez isso. Agostinho usou o método de Platão, de Plotino, na verdade, né, o neoplatonismo. Santo Tomás usou metafísica de Aristóteles, muita coisa de Aristóteles, sem, porém, ficar refém dos pressupostos daquela filosofia. A teologia da libertação também foi buscar em alguns filósofos. E aqui que está o problema. Ela começou a se perder na medida em que ela não discerniu a quais filósofos ela dava ouvidos. Então foram buscar em Marx, Engels, Foucault, Ricoeur, vários autores, poderia enumerar vários aqui. E surgiram várias teologias da libertação, né? Várias teorias, totalmente incompatíveis com aquilo que já era pronunciado oficialmente pelo magistério. Então, doutrina social, onde você vai encontrar? Doutrina social você vai encontrar no magistério social, que oficialmente começa com a Rerum Novarum de Leão XIII, tá? Lá no fim do século XIX, a respeito da questão operária na Revolução Industrial, e diversos outros documentos. Então, tem 40º anos, 100º anos, Populorum Progresso de Paulo VI, Solicitudo Rei Sotialis de João Paulo II, Caritas in Veritate de Bento XVI, uma infinidade de documentos de doutrina social. O que eu aconselho, se você que quer conhecer doutrina social, tenha em casa o compêndio de doutrina social da igreja. Então, lá você tem a maneira como o magistério enxerga vida, ser humano, sociedade, economia, política, família. A igreja tem princípios fundamentais para isso. Pode ser que, ao falar de um aspecto, a teologia da libertação esteja de acordo. Já em outros, ela esteja em desacordo. Ela está muito mais pendente às filosofias a que ouviu do que à doutrina oficial, né, social da igreja. Eu estou dizendo tudo isso com bastante propriedade porque a minha primeira pós-graduação foi em doutrina social. Tá? Eu poderia falar, dar aqui essa disciplina toda, se fosse o caso. Aqui na América Latina acabou associando-se uma coisa com outra. Mas eu devo dizer que se você ler João Sobrino, Leonardo Boff, enfim, autores lá, o próprio Gustavo Gutierrez, e você ler Paulo VI, o Magistério Social da Igreja, João Paulo II, Bento XVI, Pio XII, Leão XIII, etc., você vai ver que tem coisas que até concordam e muitas que estão em desacordo. Então tome cuidado. Não faz mal ler uma teologia, ler um teólogo, mas tem que ler com critério. O critério é o que está revelado na doutrina social. Isso é muito importante. E aí a gente não vai ter mais essa confusão, né? Muito bem. Deixa eu trazer aqui, lá no nosso Instagram, tem uma querida fazendo algumas perguntas aqui. Então, são várias perguntas, na verdade, padre. Vamos trazer que daí o coração acalma. Ó. A religião católica acredita que a OMS e a ONU mentem ou que não devemos ter o cuidado com a natureza? Consumo da água, lixo ambiental, poluição e desmatamento. A Igreja Católica proíbe de sermos livres a assistir a canais diferentes deste. Evangelizadora... ela está falando, evangelizadora querendo seguidores
repitam o que ela pensa, querendo que seguidores repitam o que ela pensa. Eu entendi. Ela está te amaldiçoando? Ela está. É porque eu fiz um post hoje lá no meu Facebook, fazendo uma meditação, uma brincadeira lá de coisas que eu, Dri Cadamo, acredito. Não estou falando em nome da Igreja Católica, e nem em nome do Papa, e nem falei da CNBB, mal da CNBB eu não falei. Eu só falei que a CNBB não era a voz do Papa, nesse sentido de hierarquia. Eu também. E aí ela está falando, a Igreja Católica acredita que a única... Nós não estávamos falando da religião católica, ali é a minha posição de que a OMS e a ONU fazem uma confusão danada na cabeça do povo e, às vezes, mentem a respeito por causa das contradições. Isso sou eu falando. Uma coisa eu acho que é bom isso também, né, padre? Nós sabemos separar o que é uma coisa do Face... uma católica falando. Uma católica falando, outra coisa é a igreja. É a igreja falar. Isso é fundamental. Olha, outra coisa que precisa se resolver dentro de nós. A Igreja Católica, ela não é assim... a perita universal. Então, não existe uma ciência católica para a produção de medicamentos e a ciência católica para cirurgia bariátrica. Ou, assim, tudo, as pessoas têm essa mania. O que a Igreja Católica fala sobre isso, sobre aquilo, como se a Igreja tivesse um almanaque sobre absolutamente tudo que acontece no mundo. Meus queridos, a Igreja Católica tem princípios. Princípios. Você precisa conhecer os princípios e você tem de aprender a olhar para esses princípios e a aplicar na realidade. Coloca-se um ônus enorme no clero, porque a gente tem que ficar fazendo essa tradução. Ai, padre, o que eu penso disso? Ela também falou que da Amazônia, então, enfim, é uma coisa... Então, você quer saber o que a igreja... todos Você quer saber o que a igreja fala sobre meio ambiente e tudo mais? Olha, tem a Laudato Si, que o Papa Francisco lançou há pouco, e tem o compêndio de doutrina social da igreja que eu mencionei há pouco. Lá tem a parte sobre meio ambiente. Leia o que a igreja diz ali. Só que leia no todo, né? Porque a preservação do meio ambiente não pode estar à revelia do desenvolvimento da dignidade humana, dos povos, etc. Então tem que conhecer o todo da doutrina social. E aí nós podemos discordar até em meios adotados para praticar isso ou aquilo. Agora, os princípios, você tem que conhecer e traduzir. Drica, eu estou assim, tentado, vou dizer isso no ar, tranquilamente. Eu ando tentado de uns meses para cá a fazer uma live lá no meu canal pessoal sobre analfabetismo funcional. Acrescenta interpretação de posts. Sim, é analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é a incapacidade de uma pessoa compreender ideias, compreender princípios e saber associar a realidade com aquilo que ela lê. Não é só ler e entender e fazer conexões. Então eu percebo que, claro, não é função da igreja. A igreja não tem uma ciência da educação. Isso é problema dos educadores. Sim. Ela pode apresentar princípios. Mas o que a igreja acha da educação? A igreja não acha. Mas é complicado, padre, porque aí, dentro de um contexto todo, onde o mundo caminha, a sociedade caminha, as pessoas se interagem, é preciso ter a capacidade de mas o que eu estava dizendo, mas não é assim, a igreja ela pode apontar este problema na sociedade, mas não é ela não é obrigação a responsável por resolver. Não. Eu percebo que o analfabetismo, né, a dificuldade de entender, de interpretar é tão grande que isso resvala na igreja. Resvala nesse sentido, né? Você escreveu, a CNBB não é a voz do Papa. Sim, a CNBB é a voz dos bispos do Brasil, não do Papa. Qual é o problema nisso? E aí ela já entendeu, tá de errado nisso? Ela já entendeu uma coisa que não foi dita. Isso é analfabetismo funcional, é desonestidade intelectual. Você não sabe, né, ser objetivo. Em tudo é subjetivo, em tudo traz ideias no bojo, não permite o interlocutor se expressar, né? Não dá a ele o benefício da dúvida, enfim, tem sérios instrumentais.
E, às vezes, meus queridos, nós acabamos fazendo isso com a igreja. Nós ensinamos o princípio, a igreja ensina isso. Né? Por exemplo, 1 Coríntios 6, o corpo é templo do Espírito Santo. Isso é um princípio. Aí a pessoa vem perguntar, eu posso pôr, o que a igreja pensa do piercing ou da tatuagem? Você não leu o princípio? Eu tenho que traduzir para você o princípio. Veja, como a pessoa não faz a conexão. Ora, se o corpo é templo do Espírito Santo, isso aqui é uma agressão ao meu corpo, logo deve ser... Não consegue ter raciocínio lógico. Então, às vezes, não é um problema da igreja ensinar. Tem muito problema no povo aprender. Na capacidade de absorver o que é ensinado. É um problema. Tem uma pergunta aqui bem legal, padre. Vou fazer ela aqui, ó, da Roselene Filestrino. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Ela é de Governador Valadares, olha, minha cidade. Ela quer saber o seguinte: qual geração Caim encontrou sua esposa? Pois não existia ainda nenhuma geração a não ser Abel e Caim. E aí, padre? O que eu costumo dizer assim, quando nós estudamos Pentateuco na teologia, nós dedicamos meses a estudar só os 11 primeiros capítulos do Gênesis. Olha, por quê? Eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre coisas que estão escritas nesses 11 capítulos. Vai ser muito complicado eu responder a essa pergunta assim. Por quê? Porque os 11 capítulos de Gênesis são a soma de várias tradições orais. É porque como na nossa Bíblia, você tem lá, né, você tem a Bíblia na sua casa, então aqui a coisa está compilada, organizada, né, em capítulos, versículos e tudo mais. E aí você não sabe exatamente onde começa uma tradição e termina a outra. Só que para chegar a este produto final, né, Bíblia Sagrada, isso aqui foram milhares de anos, literalmente, foram séculos, milênios, para chegar a esta conclusão final. Então você encontra Caim se deparando com um povo no qual ele tem a sua esposa. E aí, é claro, no capítulo anterior não tinha ninguém na terra. De repente... Então dá-se a impressão de uma continuidade cronológica que não existe. Aqui que está. Até o capítulo 3 se está tratando de um período em que a humanidade era restrita. No capítulo 4, há um salto cronológico. Então, os eventos que se passam ali já são com certo espaço de tempo, né? E já dando por suposto o quê? Que se no momento Deus criou o homem e a mulher originais, por outro lado, em algum momento, Deus cria a humanidade. Então, Deus cria a humanidade, uma comunidade humana, da qual há um primeiro pai e uma primeira mãe, que são Adão e Eva. E é claro, quando nós lemos o texto, nós temos essa impressão, né? Eles estão sozinhos ali. Tá, mas o estar sozinho no jardim é uma informação que somente reside nos 2 primeiros capítulos, né? Que deixa claro isso. O 3º capítulo não diz nada quanto a estarem sozinhos no Éden, né? E também não diz de estarem acompanhados. Já o capítulo 4 dá por suposto que já não tinha só Caim e Abel com Adão e Eva no mundo. Havia uma humanidade, tanto que Caim é expulso, vai para uma cidade, ou seja, tem uma cidade lá, e ele encontra a sua esposa. Então já havia uma humanidade. Então, assim, muito complicado, estou dando aqui para você apenas esse panorama. Há um espaçamento cronológico e uma diferença de tradições entre os capítulos que precisaria ser um pouco estudada antes da gente obter respostas mais precisas. Tá certo. Dá tempo de mais uma, né, diretor? Vamos colocar no WhatsApp? Então vamos. Boa tarde, sou separada e hoje me relaciono com outra pessoa. Me sinto mal porque não comungo, mas sofro com isso. Não me acho digna de receber a bênção do sacerdote. O que devo fazer? Posso pelo menos me confessar? Não, calma lá. Você tem o desejo de se confessar, mas aí você não se sente digna da bênção do sacerdote? Não, a bênção é menor
do que a confissão. A confissão é sacramento, é mais do que bênção. Bênção é o que você pede ao sacerdote, né? Sua bênção, padre, Deus te abençoe. Isso você pode e deve fazer. Será que esse tipo de bênção deve ser? Eu entendo por bênção isso. Agora, confissão. Se você está num estado de pecado contínuo e determinado, não faz sentido você buscar a confissão. Né? Ah, mas e os outros pecados, padre? Bom, os outros pecados, se você confessá-los e, suponhamos, você recebesse a absolvição, em nada a absolvição dos outros pecados mudaria o teu estado de pecado mortal. Porque há um pecado no qual você está obstinada. Entende? Agora, o que está na entrelinha da pergunta dela, Drica? O que está no imaginário de boa parte do povo? As pessoas entendem a confissão como um desencargo psicológico de consciência. Então elas vão à confissão não para pedir perdão e absolvição, elas vão para desabafar problemas ou coisas que as estão pesando. Mas a função da confissão não é essa. Não há o arrependimento e a decisão de mudar de vida, Exato. De sair daquele pecado. Exato. Então, filha, vamos supor, você tem problemas, você está com dificuldades, você quer conversar com o sacerdote, pedir conselhos. Vá, faça isso. Isso você pode, tranquilamente. Então, você precisa de ouvir uma palavra, um consolo, procure o sacerdote, mas isso não é confissão, entende? O que eu aconselho você se você está num relacionamento, né, e você é solteira, nunca celebrou matrimônio, pergunta há quanto tempo você está nesse relacionamento? É alguém que você de fato ama? Você está morando junto com ele? Você se ama ao ponto de celebrar matrimônio? É alguém com quem você se vê passando o resto da sua vida e constituindo uma família? Então por que não celebra um matrimônio e você volta à comunhão com a Santa Igreja? Quanto vale Jesus na Eucaristia? Ela diz que é separada, né? Não sabe se então tem que ver. Se já houve o sacramento do matrimônio, se é nulo, se não é, olha aí. Se foi casada apenas no civil. Não, enfim, eu aconselho você a procurar o sacerdote para, né, tirar esses pormenores. O fato é que, estando com uma outra pessoa assim, você se retirou do regime da graça, do regime sacramental. Não faz sentido se confessar, justamente porque você está fora da comunhão espiritual dos fiéis, da disciplina cristã. Exatamente. Dá tempo de mais uma? Vamos colocar? 3 minutos. Vamos lá, diretor. Mais uma da Lucimar. Parabéns pelo programa. Gostaria de entender melhor sobre as indulgências. Obrigada a você, querida. Lucimar, as indulgências são graças concedidas pela Igreja, a Igreja tendo o poder das chaves concedida por Cristo a Pedro. Ela indulgencia práticas que perdoam as penas dos nossos pecados. Veja, quando você comete um pecado e se confessa, a confissão perdoa o ato. O ato de pecado é plenamente perdoado. É como se a sua alma fosse aqui uma tábua e com o pecado você cravou um prego nessa tábua. A confissão, ela tira esse prego totalmente. Ela não está mais, né, atravessada por esse prego. Mas e esse buraco aqui? O pecado, ele deixa danos na alma. São as chamadas penas. Então, estas penas já não é a confissão quem sana. É a vida cristã, é a oração, é a ascese, a penitência, a conversão, a determinação na vida espiritual. Se nós morrermos após uma confissão dessa, para o inferno nós não vamos, porque estamos plenamente perdoados. Mas Cristo terá de purificar o que faltou ao nosso esforço para sanar essas penas. Pois bem, de tempos em tempos, a Igreja indulgencia práticas, ou seja, ela atrela àquela prática a indulgência. A indulgência é a total sanação desta pena. Caso você morra tendo obtido uma indulgência plenária, você não precisa penar, né, o purgatório. Porque agora, a Igreja concede a indulgência plenária. A pessoa recebeu plenariamente, aí ela só vai saber no juízo particular dela. Entende? Então a Igreja concede, está aqui a água. Agora, a pessoa abriu, tinha pote para receber essa água, Drica, aí é só ela
diante de Cristo no juízo, que vai saber se ela recebeu. Maravilha, graças a Deus. Gente, passa rápido quando é perguntas. Aliás, passa rápido sempre, né, gente? Chegou o final, ali 1 minutinho, nós vamos pedir a bênção do Padre Douglas. Obrigada a você que enviou pergunta, que participou. As perguntas que nós não conseguimos responder aqui, vamos tentar catar para o próximo programa. Em outubro, nós realizamos mais um deste. E se não der, a gente vai respondendo aí durante a semana, né, Padre? Sim, e também eu me disponho nas redes sociais, no Facebook, ali em inbox ou no Instagram, eu tenho o maior prazer de responder na medida da possibilidade, porque sempre me mandam muita coisa, mas eu tenho o maior prazer de digitar com calma e responder a sua pergunta. Eu quero que você receba a luz da verdade, possa vivê-la com todo o seu coração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos faça amar cada vez mais a sã doutrina, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato ela é. Palavra divina dada para a nossa salvação e felicidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segunda-feira a gente volta com um programa super especial sobre o troféu Louvemos o Senhor. Vai ser demais. O Padre Douglas vai estar aqui tocando pra gente e cantando. Até lá, não perca.